o que muitos viajantes mais velhos não sabem. No mês passado, muitos viajantes mais velhos solicitaram assistência com cadeira de rodas nos aeroportos. Uma parte deles recebeu a resposta de que não se qualificava para esse tipo de serviço. A maioria das pessoas chega ao aeroporto acreditando que já sabe como tudo funciona. Já viajaram de avião várias vezes, conhecem o processo de check-in, a inspeção de segurança e o embarque. Além disso, muitos passageiros preferem evitar discussões ou situações desconfortáveis com funcionários do aeroporto ou da companhia aérea. No entanto, existe um detalhe importante que muitos viajantes desconhecem. Há vários serviços de assistência pensados para facilitar a viagem de passageiros mais velhos ou com necessidades específicas, mas esses serviços raramente são divulgados de forma clara. Por causa disso, muitas pessoas que poderiam se beneficiar dessas facilidades simplesmente não sabem que elas existem. Após analisar diversas reclamações de viajantes mais velhos sobre experiências em aeroportos e conversar com profissionais que trabalham nas operações aeroportuárias, fica claro que existem vários serviços que podem tornar a viagem muito mais simples. Esses serviços podem ajudar a reduzir o estresse no aeroporto, economizar tempo durante o processo de viagem, evitar alguns custos desnecessários, melhorar o conforto durante o voo. Muitos desses recursos existem porque regulamentos internacionais da aviação exigem que aeroportos e companhias aéreas ofereçam assistência a passageiros com mobilidade reduzida ou necessidades especiais. Mesmo assim, essas informações muitas vezes não são apresentadas de forma clara ao público. A seguir estão alguns desses serviços que podem ser especialmente úteis para passageiros mais velhos. Parte 2. Serviço 10. Assistência gratuita com cadeira de rodas do acesso ao aeroporto até o portão de embarque. Um dos serviços mais importantes disponíveis nos aeroportos é a assistência com cadeira de rodas desde a entrada do aeroporto até o portão de embarque. Muitas pessoas acreditam que esse serviço é exclusivo para passageiros com deficiência permanente ou que é necessário apresentar um atestado médico para solicitá-lo. Na maioria dos aeroportos do mundo, isso não é necessário. O critério normalmente é bastante simples. Se a pessoa tem dificuldade para caminhar longas distâncias dentro do aeroporto, ela pode solicitar esse tipo de assistência. Os aeroportos modernos podem ser muito grandes. Em alguns casos, os passageiros precisam caminhar distâncias consideráveis, como por exemplo, da entrada do aeroporto até o balcão de check-in, do check-in até o controle de segurança, do controle de segurança até o portão de embarque e, às vezes, entre diferentes terminais. Essas distâncias podem facilmente chegar a vários quilômetros. Quando a assistência com cadeira de rodas é solicitada, normalmente o serviço inclui um funcionário que acompanha o passageiro, apoio desde a área de check-in, ajuda durante a inspeção de segurança, transporte até o portão de embarque, assistência durante o embarque no avião. Em alguns aeroportos grandes, também são usados carros elétricos ou carrinhos motorizados para facilitar o deslocamento dentro dos terminais. Para solicitar esse serviço, recomenda-se 1. Informar a companhia aérea no momento da reserva, ou pelo menos 24 a 48 horas antes do voo. 2. Confirmar a solicitação durante o check-in. 3. Avisar novamente o pessoal do aeroporto, se necessário. De modo geral, qualquer pessoa que tenha dificuldade para caminhar longas distâncias ou carregar bagagens pode solicitar esse tipo de assistência. Parte 3. Serviço 9. Programas de apoio durante a inspeção de segurança. A inspeção de segurança é uma das etapas que mais causam ansiedade para muitos viajantes, especialmente para quem não viaja com frequência. Por isso, alguns aeroportos e autoridades de segurança oferecem programas de assistência durante o processo de segurança. Esses programas são destinados a passageiros que precisam de um pouco mais de apoio para passar por essa etapa. O serviço pode incluir acompanhamento de um agente treinado, explicação clara de cada etapa do processo,
Ajuda para colocar objetos nas bandejas de inspeção, orientação ao passar pelos detectores ou scanners, assistência para passageiros com dispositivos médicos ou próteses. Para muitos viajantes mais velhos, o processo pode parecer confuso. Tirar os sapatos, colocar líquidos separadamente, retirar aparelhos eletrônicos e depois recolher tudo rapidamente. Com acompanhamento, essa etapa pode se tornar muito mais simples e tranquila. Normalmente é recomendável solicitar esse tipo de assistência antes da viagem, para que o aeroporto possa se preparar. Também pode ser útil informar se o passageiro utiliza algum dispositivo médico, possui prótese ou implante, transporta medicamentos especiais, precisa de mais tempo para passar pela inspeção. Assim, a equipe de segurança pode oferecer o suporte necessário de forma adequada. Parte 4. Serviço. 8. Dispositivos de mobilidade não contam como bagagem de mão. Outro detalhe que muitos passageiros desconhecem é que dispositivos de mobilidade normalmente não são considerados parte da bagagem de mão. Isso significa que equipamentos necessários para ajudar na locomoção do passageiro podem ser transportados sem afetar o limite normal de bagagem permitido na cabine. Entre esses dispositivos estão, por exemplo, bengalas, andadores, muletas, cadeiras de rodas dobráveis e outros equipamentos de apoio à mobilidade. Em muitas regulamentações internacionais da aviação, esses itens são classificados como dispositivos de assistência, o que faz com que recebam um tratamento diferente da bagagem comum. Na prática, isso significa que um passageiro pode levar sua bagagem de mão normalmente e, além disso, transportar um dispositivo de mobilidade sem custos adicionais. Caso o equipamento não caiba sob o assento ou no compartimento superior, a tripulação pode guardá-lo em um espaço específico dentro da aeronave, como um armário na parte dianteira da cabine. Para evitar confusões, é recomendável informar ao pessoal do embarque que se trata de um dispositivo de assistência, permitir que a tripulação ajude a guardar o equipamento com segurança, se necessário, tirar uma foto do equipamento antes de entregá-lo. Essas pequenas medidas ajudam a garantir que o objeto seja devolvido ao passageiro em boas condições no destino final. Parte 5. Serviço 7. Embarque antecipado para passageiros com mobilidade reduzida. Outro serviço disponível na maioria dos voos é o embarque antecipado para passageiros que precisam de mais tempo para entrar no avião e se acomodar. Muitas pessoas acreditam que essa opção é reservada apenas para passageiros com deficiências graves. Na realidade, ela também pode ser usada por quem simplesmente precisa de um pouco mais de tempo para embarcar com tranquilidade. Isso pode incluir passageiros que têm dificuldade para caminhar por corredores estreitos, precisam de tempo para acomodar a bagagem, têm mobilidade reduzida temporária, utilizam equipamentos médicos, preferem entrar no avião com mais calma. O embarque antecipado oferece várias vantagens. Permite guardar a bagagem de mão sem pressa, evita aglomeração no corredor da aeronave, facilita encontrar e organizar o assento com tranquilidade. Em muitos voos, esses passageiros podem embarcar antes dos grupos de embarque regulares. Para solicitar esse tipo de embarque, geralmente basta falar com o agente no portão de embarque, alguns minutos antes do início do embarque, e explicar que você precisa de um pouco mais de tempo para entrar na aeronave. Na maioria das vezes, a simples solicitação já é suficiente. Parte 6. Serviço. 6. Mudança de assento por necessidade médica ou de conforto. Durante um voo, pode acontecer de um passageiro precisar mudar de assento por razões médicas ou de conforto. Por exemplo, algumas pessoas podem precisar de acesso mais fácil ao banheiro, de mais espaço para esticar as pernas, de um assento no corredor para levantar com mais facilidade, de maior liberdade de movimento durante o voo. Quando essas necessidades existem e há lugares disponíveis, a tripulação pode avaliar a possibilidade de fazer uma mudança de assento. Em algumas situações, se um assento com mais espaço permanecer livre após o embarque, ele pode ser oferecido para melhorar o conforto do passageiro. O melhor momento para fazer esse tipo de pedido
costuma ser depois que o embarque termina, quando a tripulação já consegue ver quais assentos estão disponíveis. O procedimento é simples. 1. Esperar até que a maioria dos passageiros esteja acomodada. 2. Falar discretamente com um membro da tripulação. 3. Explicar brevemente o motivo da solicitação. Sempre que possível, a equipe tenta ajudar e encontrar uma solução confortável para o passageiro. Parte 7. Serviço 5. Exceções para medicamentos e líquidos médicos. Uma das regras mais conhecidas nos aeroportos é a limitação de líquidos na bagagem de mão. No entanto, muitas pessoas não sabem que líquidos necessários por motivos médicos geralmente estão isentos dessas restrições. Isso significa que certos produtos líquidos podem ser levados em quantidades maiores do que o limite normal quando são necessários para a saúde do passageiro. Entre os exemplos mais comuns estão medicamentos líquidos, colírios, soluções médicas, suplementos nutricionais líquidos, produtos utilizados em tratamentos específicos de saúde. Alguns passageiros não informam sobre esses produtos durante o controle de segurança, porque acreditam que eles seguem as mesmas regras que outros líquidos. Isso pode gerar confusão e, em alguns casos, levar à retenção do produto durante a inspeção. Para evitar esse tipo de problema, é recomendável: 1. Separar os líquidos médicos do restante da bagagem antes de chegar ao controle de segurança. 2. Informar o agente de segurança que você está transportando líquidos necessários por motivos médicos. 3. Manter os produtos, sempre que possível, na embalagem original. O pessoal da segurança pode realizar uma verificação rápida para confirmar o conteúdo, mas normalmente esse processo leva apenas alguns segundos. O ponto principal é declarar esses líquidos antes de passar pela inspeção. Serviço 4. Assistência durante conexões entre voos. Aeroportos grandes podem ser difíceis de atravessar, principalmente quando um passageiro precisa fazer uma conexão entre dois voos em pouco tempo. Quando a assistência de mobilidade é solicitada, muitas companhias aéreas e aeroportos também oferecem acompanhamento entre os voos de conexão. Esse serviço pode incluir recepção do passageiro no portão de chegada, acompanhamento pelo terminal, transporte em cadeira de rodas ou veículo elétrico, ajuda para chegar ao portão do próximo voo. Em alguns aeroportos internacionais, os terminais podem ficar muito distantes uns dos outros e o trajeto entre dois voos pode levar bastante tempo. Com esse tipo de assistência, o passageiro pode chegar ao próximo voo de forma mais rápida e segura, reduzindo o risco de perder a conexão. Para utilizar esse serviço, é recomendável solicitar assistência no momento da reserva do voo, confirmar a solicitação antes da viagem, informar a tripulação caso o primeiro voo esteja atrasado. Assim, o aeroporto pode organizar o transporte entre o portão de chegada e o portão do próximo embarque. Parte 9. Serviço 3. Ajuda com a bagagem dentro do avião. Muitas companhias aéreas informam que os passageiros devem colocar sua própria bagagem de mão no compartimento superior. Essa regra existe principalmente por motivos de segurança e responsabilidade. No entanto, na prática, muitos membros da tripulação podem ajudar passageiros que precisam de assistência, especialmente pessoas mais velhas ou com mobilidade reduzida. Levantar bagagens pesadas dentro do avião pode ser difícil e, em alguns casos, pode até causar lesões. Alguns passageiros evitam pedir ajuda porque não querem incomodar a tripulação. Porém, a equipe de cabine está acostumada a esse tipo de solicitação. Quando um passageiro precisa de ajuda, ele pode esperar até chegar ao seu assento, chamar a atenção de um membro da tripulação, pedir ajuda de forma educada para colocar a bagagem no compartimento. Também é recomendável organizar a bagagem de mão para que não seja excessivamente pesada, o que facilita o manuseio. Da mesma forma, ao final do voo, o passageiro pode pedir ajuda para retirar a bagagem do compartimento superior antes de se levantar.
Isso ajuda a evitar esforço desnecessário e torna o desembarque mais seguro. Parte 10. Serviço 2. Itens de conforto disponíveis durante o voo. Em muitos voos, especialmente nos de maior duração, as aeronaves costumam levar alguns itens extras de conforto que podem ser oferecidos aos passageiros quando necessário. Entre esses itens, normalmente estão cobertores, travesseiros, água engarrafada adicional. Mesmo que esses itens não sejam distribuídos automaticamente para todos os passageiros, a tripulação geralmente mantém uma pequena reserva a bordo para atender quem precisar. Isso pode ser especialmente útil para passageiros mais velhos que, durante o voo, podem, por exemplo, sentir frio na cabine, precisar de mais conforto para descansar, precisar beber água com mais frequência. Algumas pessoas evitam pedir esses itens porque pensam que esse tipo de serviço não está mais disponível ou porque não querem incomodar a tripulação. No entanto, a equipe de cabine costuma estar preparada para atender esse tipo de pedido quando possível. Se um passageiro precisar de algo, ele pode: 1. Usar o botão de chamada no assento. 2. Esperar um membro da tripulação passar pelo corredor. 3. Fazer o pedido de forma simples e educada. Na maioria das vezes, basta pedir para receber um cobertor, um travesseiro ou água extra. Serviço 1. Desembarcar com mais calma e sem pressa. Um dos momentos mais agitados de um voo costuma ser o desembarque após o pouso. Muitos passageiros se levantam imediatamente, abrem os compartimentos superiores e tentam sair do avião o mais rápido possível. Para passageiros mais velhos, esse momento pode ser desconfortável ou até arriscado. Por esse motivo, existe a possibilidade de solicitar permanecer sentado até que a maioria dos passageiros tenha saído da aeronave. Isso permite levantar-se com mais calma, pegar os pertences sem pressa, evitar empurrões ou aglomerações no corredor. Em alguns casos, um membro da tripulação pode ajudar o passageiro a retirar a bagagem do compartimento superior ou acompanhar até a saída do avião. Se a assistência de mobilidade tiver sido solicitada anteriormente, muitas vezes um funcionário do aeroporto já estará aguardando na porta da aeronave para continuar o acompanhamento. Para utilizar essa opção, normalmente basta avisar um membro da tripulação antes do pouso. Parte 12. Erros comuns na inspeção de segurança que podem causar atrasos. Mesmo conhecendo todos esses serviços, também é importante evitar alguns erros comuns durante a inspeção de segurança no aeroporto. Os procedimentos de segurança mudam com frequência e podem variar de país para país. Alguns objetos ou situações podem fazer com que o passageiro seja selecionado para uma verificação adicional. Entre os motivos mais comuns para inspeções extras estão: objetos metálicos difíceis de remover, líquidos que não foram separados previamente, medicamentos ou produtos médicos que não foram declarados, itens proibidos na bagagem de mão. Quando um passageiro é selecionado para uma verificação adicional, o processo pode levar alguns minutos. Em certos casos, isso pode atrasar a passagem pelo controle e fazer com que a pessoa tenha que se apressar para chegar ao portão de embarque. Para evitar esse tipo de situação, é recomendável verificar as regras de segurança antes da viagem, organizar bem a bagagem de mão, deixar líquidos e aparelhos eletrônicos fáceis de acessar. Com um pouco de preparação, o processo de segurança pode ser muito mais rápido e tranquilo.